Querido, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 5, livro de Êxodo, capítulo 5. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Começar pelo versículo 6. Antes de eu ler, eu vou fazer uma recapitulação aqui até chegar, o capítulo 5 de Êxodo, para a gente então estar entendendo aqui o contexto. Creio que a grande maioria conhece, a história de Israel, como que eles foram, parar no Egito, mas talvez tenha algumas pessoas que nos visitam, ou pouco tempo de caminhada cristã, talvez ainda não leu toda essa história, não leu os versículos, capítulos que narra. Então vamos só fazer uma recapitulação bem breve, Nós sabemos que Israel, Jacó, o patriarca, que depois tem o seu nome mudado por Israel, ele tem 12 filhos. Desses 12 filhos, José era um filho especial, um sonhador, e José então despertou o ciúme dos irmãos, e os irmãos fazem uma trama, e José é vendido e vai para o Egito. E Deus continua cuidando de José lá no Egito, abençoando a vida de José lá no Egito. E José então, da prisão, sai para se tornar o governador do Egito. E Deus diz que haveria 7 anos de grande fartura, de grandes colheitas, e que deveria se armazenar uma parte dessa produção, porque haveria em seguida 7 anos de grande escassez, de fome, e que não iria se produzir alimentos durante esses 7 anos. Então, como José foi o que interpretou o sonho do rei do Egito, o rei falou: não é ninguém mais preparado do que tu para conduzir esse processo. Então José é tirado da prisão e vai para o palácio, se torna o governador, e lá ele administra muito bem tudo isso. E começa a haver fome pela terra, e as pessoas, os países, os povos têm que ir até o Egito comprar alimento. E a família de José, o pai, os irmãos de José, então também perece, passa por essa escassez de alimento, e o pai manda os irmãos ir comprar alimento no Egito. E chegando lá no Egito, José reconhece os seus irmãos, e no final ele se revela então para os seus irmãos e pede para que o pai, e toda a família venha para o Egito, porque ainda haveria mais alguns anos de escassez e fome, e ali então eles estariam sendo protegidos, devido à posição de José. Então diz que 70 pessoas chegam ali no Egito, e essas 70 pessoas dá a formação da nação de Israel. E Deus continua abençoando essa família, agora esse povo, e os hebreus, os judeus se multiplicam ali no Egito. E acontece a morte de Jacó, a morte de José, e a história vai continuando, e esse Israel, os judeus, vão ficando numerosos. E o rei do Egito desperta atenção para aquilo, dizendo: nossa, eles já são maiores em quantidade do que nós. Se houver uma guerra e eles se aliarem com os nossos inimigos, eles vão nos tomar, eles vão nos escravizar. E aí então, como já não se lembra da história, já não tem mais essa gratidão pelo que José fez pela nação do Egito, Israel, os judeus, esse povo que estava ali, passa a ser escravizado. E por 400 anos, eles permanecem como escravos no Egito. E vida de escravo não é fácil, é sofrimento, é escassez, é penalidade. E eles clamam ao Senhor, porque havia uma promessa. Jacó já tinha dito que eles não ficariam ali, que Deus levaria eles para uma terra prometida. José também reforçou essa promessa, dizendo que os seus ossos, era para ser levado quando Deus os retirasse dali. E Israel então começa a clamar ao Senhor, pelo cumprimento dessa promessa, que Deus olhe para o sofrimento deles e que Deus os tire desse local de sofrimento, desse país, e os leve, para essa terra da promessa.
E aqui então Moisés, Deus escolhe Moisés, diz que as orações, o clamor, o sofrimento chega até o coração de Deus. E Deus olha para Israel no meio daquela situação e escolhe Moisés e dá a Moisés essa missão de tirar o povo do Egito e levar o povo para essa terra que mana leite e mel. Moisés, num primeiro momento, se assusta, porque não é simples, né, chegar para um rei que está te escravizando o seu povo e dizer, ó, nos deixe ir, né, e que isso vai soar bem ao ouvido do rei. E aí Deus convence Moisés, o primeiro a ser convencido teve que ser Moisés, dizendo, ó, eu que estou contigo, é eu que vou fazer, é o meu braço que vai estar à frente, é eu que vou dar as estratégias, pode confiar. Então, várias situações ali acontecem com Moisés, e Moisés fica então confiante, que realmente era Deus nesse processo. E aí Moisés então tem que vir falar com os chefes, com os principais ali, os maiorais de Israel, dos judeus, chama então a liderança, convence a liderança, então a liderança passa a acreditar que realmente Deus iria iniciar o processo dessa retirada. E Moisés então passa a ter o primeiro contato com o rei do Egito. Então aqui nós vamos estar lendo alguns versículos e vamos trazer algumas aplicações para o meu e para o seu coração. Êxodo 5, versículo 6 ao versículo 9, diz assim, Êxodo 5, do 6 ao 9. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exautores do povo e aos seus oficiais, dizendo, não tornareis a dar como antes palha ao povo, para fazer tijolo. Vão eles mesmo e colham para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes fazia. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupe nele e não deem ouvido às palavras mentirosas. Então, em seguida, a presença de Moisés, conversando com o rei do Egito, pedindo para que o rei deixasse o povo ir para o deserto, caminho de 3 dias para adorar a Deus no deserto, a consequência foi que a situação piorou. Volte agora os seus olhos para o versículo 22 e 23. Êxodo 5, 22 e 23. Diz assim, então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Então Moisés aqui também passa por uma crise, dizendo, Senhor, não está dando certo. Estou te obedecendo, estou tendo as ações de fé, na obediência à tua orientação, mas a coisa aqui não acontece nada. Muito pelo contrário, só tem piorado. Agora o capítulo 6, o versículo de 1 a 4. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixarei ir, sim, por uma poderosa mão os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe, eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Então o Senhor, a partir desse momento, de novo, toma controle da situação, dizendo, Moisés, aguarde, porque eu vou fazer. Aquilo que eu prometi, Moisés, eu vou fazer.
aguarde. Meus queridos, o que o Senhor colocou no meu coração e que eu gostaria de comunicar ao coração da igreja e que possamos realmente sermos edificados nessa noite. Entre o cumprimento de uma promessa, entre uma conquista, entre uma bênção, entre uma resposta, existe um processo a ser percorrido. Guarde isso no seu coração. Muitas coisas que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida, vai passar por um processo, por algumas etapas. E a nossa postura diante dessas etapas será fundamental para que essas promessas se cumpram na minha vida ou na sua vida. Então, meu querido, guarde isso no seu coração. Muitas coisas poderá acontecer, você orando e Deus respondendo de forma imediata. Mas a maior parte das bênçãos que o Senhor tem para a minha vida e na sua vida, para a sua vida profissional, para a sua família, para a sua vida financeira, para os seus filhos, não vai acontecer de forma instantânea. Cuidado. O nosso pastor tem ministrado muito isso no nosso coração. Essas expectativas que te diz, olha, em 7 dias, em 7 semanas, em 3 orações, isso vai acontecer na sua vida, esse milagre vai acontecer, essa resposta vai chegar. Muitas vezes, as respostas de Deus passará por um processo. E nós temos que estar preparados para esse processo. Porque é fundamental a sua postura, a sua fé, a sua confiança dentro desse processo. Eu gostaria de dizer algo diferente aqui. Eu gostaria de dizer assim, olha, que Deus derramou unção sobre algumas pessoas e que se nós encontrarmos essas pessoas e eles colocarem a mão sobre a nossa cabeça ou profetizar sobre as nossas vidas, podemos dormir e que tudo vai acontecer de uma forma mágica. Deus vai assumir o controle, Deus fará todo o processo sozinho. Meu querido, nós participamos do processo das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Guarde isso no seu coração. A sua postura, há uma parte do processo que cabe a mim e a você. E nós temos que executar a nossa parte, mas tendo uma certeza que Deus que controla todo esse processo. Como o nosso irmão acabou de dizer aqui, a nossa esperança tem que ser o Senhor. Cuidado, porque muitas vezes nós nos prendemos muito no processo e acreditamos que se fizermos o processo, teremos o resultado. Eu prestei atenção na oração do passarinho, quando ele disse assim, olha, se a agricultura for bem, o município vai bem, o país irá bem, mas quem comanda tudo é Deus. A nossa esperança está em Deus, não no processo, não na produção. Meu amado, ao mesmo tempo isso traz conforto para o nosso coração. Porque pensou se o Senhor tivesse simplesmente falado, olha, eu te dotei de capacidade, pastor Luiz Henrique, eu te dei dons e talentos, é contigo. Tudo vai depender das suas habilidades, do seu esforço, do método. Se você seguir os métodos certos, você terá os grandes resultados. Caso contrário, você terá pequenos resultados. Então, meu amado, é muito bom ter essa promessa, essa certeza, que Deus conduz o processo de forma integral. Eu simplesmente participo dele. Eu tenho uma função do processo. E a primeira coisa que o Senhor ministra no meu coração, que eu quero também que seja ministrado no seu coração. Volte seus olhos aí para o versículo 6. Moisés está diante de Faraó e fala, olha, Faraó, deixe o povo ir para o deserto, caminho de 3 dias, para que lá eles sacrifiquem e adorem ao seu Deus. E então, Faraó simplesmente olha para tudo aquilo e diz assim, de jeito nenhum, ninguém sai do Egito para adorar.
Ninguém vai para o deserto, caminho de 3 dias. Muito pelo contrário, vocês estão ociosos, vocês estão trabalhando pouco, por isso vocês estão tendo esses pensamentos, esses desejos. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a palha. Agora vocês terão que procurar a palha para fazer o tijolo. Antes nós dávamos a palha para que vocês pudessem fabricar os tijolos. Agora vocês terão que colher a palha e fazer os tijolos. Aumentou o trabalho do povo. Meu amado, o que o Senhor ministrou no meu coração e no seu, e quero que também ministre no seu coração. Antes do processo finalizar, antes das respostas chegar para a minha vida e para a sua vida, antes do sucesso, a situação pode agravar e muito. O cenário pode piorar e muito. Meu amado, cuidado com aquela promessa que é só para cima, né, pastor? É só para o alto. Tudo vai dar certo. Tudo agora na sua vida, daqui para frente, é só respostas positivas. É só milagres. Você jogará a semente e a chuva vai vir nas estações certas e a produção será grande. Tudo que você tocar a mão vai prosperar. Meu amado, se prepare. Em algumas áreas que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, talvez vai passar uma grande tempestade antes. Mas não deixe que isso tire a esperança do seu coração. Se há promessa, se apegue na promessa, não na circunstância. Deus está dizendo que cuidará dos seus filhos, mesmo que os filhos estejam aumentando a rebeldia, mesmo que talvez as amizades não são aquelas que você gostaria, e talvez apareçam amizades piores. Saiba, há uma promessa de salvação para a vida do seu filho e da sua filha, e Deus vai cumprir. Não coloque os olhos na circunstância. Você tem, talvez, o seu comércio, o seu trabalho, ou você é um profissional liberal, ou você é um agricultor, e é igual o passarinho falou, muitas vezes aquele cenário de escassez, de miséria, mas, meu amado, Deus está cuidando do processo. Continue confiando no nosso Deus. Se não foi na cultura de verão, poderá ser na cultura do inverno. Não queira ser professor de Deus. Só se apegue na promessa. A prosperidade, eu creio. Se Deus me deu o comércio, eu vou prosperar. Deus vai me dar a prosperidade. Deus vai me dar a sabedoria. Deus vai trazer os clientes. Meu amado, não fique atento às circunstâncias, mas olhe para o seu coração e não permita que essa circunstância entre lá dentro e sufoque a promessa. Muitas vezes nós vamos perder o cumprimento de uma promessa. Muitas vezes nós vamos perder uma grande resposta, uma grande bênção que Deus tinha para alguma área das nossas vidas, porque a gente se apega às circunstâncias. E aí a gente desiste. Simplesmente a gente abandona, dizendo, não é para mim. E muda a direção, muda o foco e desiste daquilo que Deus estava no perfeito controle. Eu peguei 2 exemplos da Bíblia para reforçar isso, meu querido. Como que um cenário pode mudar antes do cumprimento da promessa. Marcos 5:21, ele narra que Jesus chega que na verdade Jairo, centurião Jairo, chega até Jesus, Marcos 5:21. A filha de Jairo adoece. E o texto diz que Jairo diz assim, vou até Jesus e vou pedir para que Jesus venha orar pela minha filha. E Jesus porá a mão sobre ela e esse mal sairá dela. Então Jairo sai com essa ideia. Chama Jesus, Jesus vem, põe a mão, ora e o mal vai embora. Mas, meu querido, a situação piora e piora
muito. Jesus prontamente ouve Jairo e diz que no caminho, indo em direção, Jesus faz um outro milagre. Surge uma pessoa que atravessa ali a situação, toca em Jesus, Jesus cura essa pessoa. Então dá a entender ali que a coisa meio que demora um pouco, né, até Jesus ir em direção realmente à casa de Jairo. Pegar o caminho e falar, agora nós vamos, ninguém nos para. Mas quando eles estão a caminho, diz que vêm os servos de Jairo e falam, olha, dispensa Jesus, libera Jesus, porque a menina morreu. A sua filha está morta, não adianta mais chamar o mestre. E Jesus olha então para Jairo e fala assim, não temas, crê somente. Eu continuo no controle, Jairo. Você teve fé para vir até mim, buscando uma cura. Mas essa mesma fé, se ela continuar em mim, eu sou capaz de ressuscitar. E Jairo então não ouve os seus servos, ouve a Jesus e o milagre acontece. A menina é ressuscitada. Mas meu querido, pense aqui eu e você. Será que nós teríamos essa paciência? Ou simplesmente a gente sairia correndo no desespero para tentar consolar talvez a mãe, para organizar aquele tumulto? Porque normalmente diante da morte exige, né, alguns cuidados, alguns preparativos. Talvez, meu querido, muitos de nós deixaríamos Jesus e iríamos tratar da situação da forma humana e perderíamos o milagre. E Jairo não perdeu o milagre, porque ele não olhou para a circunstância, mesmo diante de um cenário que piorou e muito. Um outro exemplo que eu quero trazer para o meu e para o teu coração, como que um cenário pode mudar diante de uma promessa concreta. Marcos 4, a partir do versículo 35, fala que Jesus chega para os seus discípulos e fala, olha, passemos para o outro lado. Vamos atravessar o mar da Galileia, ou lago da Galileia, e vamos para o outro lado. Então Jesus entra no barco e diz que Jesus, cansado, dorme, e os discípulos, estamos obedecendo o mestre. Se há algo aqui que deixe claro, que dentro da vontade de Deus existe adversidade. Porque não foi os discípulos que escolheu ir para o outro lado, pegar umas férias, deixar a multidão para lá um pouquinho, ter um momento ali com o mestre em particular. A decisão foi de Jesus, a orientação foi de Jesus. Ó, entre no barco e passemos para o outro lado. E Jesus dorme durante a travessia e diz que vem um vento, meus queridos, vem uma tempestade, que a água caía dentro do barco. E eles ali usaram todos os conhecimentos de navegação náutica ali, eram pescadores, tinham, né, habilidades, sabia como conduzir aquela situação, mas diz que depois que fazer tudo o que era possível, chega à conclusão, esse barco vai afundar. Isso aqui deu errado. E aí, né, eu penso assim, não sei se com pena de Jesus ou com pena deles, porque falou assim, o mestre vai morrer afogado, está dormindo, né? Diz que ele acorda, o mestre fala assim, Jesus, acorda, que o barco está afundando, não nos deixe perecer. Acalme a tempestade. Então Jesus levanta rapidamente, fala com a tempestade, o mar se aquieta e a travessia continua. Meu amado, diante da promessa do Senhor, nenhuma circunstância pode frustrar os planos de Deus. Não há inimigo, não há homem, inimigo espiritual, Satanás, demônio, potestade, não há homens na face da terra, ninguém pode impedir os planos de Deus, as promessas de Deus de se cumprirem. Tudo acontece dentro de uma permissão de Deus. Quem rege as histórias é o nosso Deus. O nosso Deus tem o controle da história. As piores tragédias, as piores catástrofes, tudo que acontece, só acontece dentro da permissão de Deus.
e de um plano maior que o nosso Deus tem para as nossas vidas. E saiba de algo, meu querido, que a maior promessa que eu e você nós temos é de vida eterna ao lado de Deus. Essa é a nossa maior promessa. O céu não é nesta terra, meu amado. Pode sair governo, entrar governo, tudo isso daqui está caminhando para os seus dias finais. E os dias finais serão difíceis. Mas, meu querido, saiba de algo. Deus tem compromisso com aqueles que confiam, que aguardam e que esperam nele. Aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra para mim e para você vai se cumprir. Confia, confia. Deixe o Senhor de novo renovar suas esperanças. Talvez você já desistiu por causa que a circunstância está sendo adversa. Talvez você desistiu por causa do tempo que passou muito. A sua expectativa era para já, era para agora. E as coisas talvez já fazem 1 ano, 2 anos, 4 anos. Mas continua, meu querido, crendo que o nosso Deus está agindo. E a promessa do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. Volte os seus olhos para o versículo 22 e 23. Então, tornando Moisés ao Senhor, disse: por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Meu querido, aqui que Moisés está dizendo para o Senhor é: Senhor, eu estou fazendo a parte humana do processo. Eu, em obediência, fui até Faraó. Fiz exatamente como o Senhor mandou. Estou seguindo os métodos. Estou fazendo aquilo que é humano. Mas as coisas não estão evoluindo. Eu não estou vendo progresso. Senhor, eu estou tomando aquela medicação. Troquei de médico. Troquei de tratamento. E as coisas não evoluem. As coisas não avançam. Senhor, eu estou dizimando, eu estou ofertando. Eu fiz de novo a relação dos gastos. E parece que o dinheiro some. Meu amado, não sei se você vai ficar feliz ou triste. Porém, somente os métodos não são suficientes para resolver todos os nossos problemas. Guarde isso no seu coração. Os métodos são necessários. A sua parte no processo ela é necessária. Ir ao médico, tomar a medicação. Mas a cura, meu querido, quem tem ela é o Senhor. O seu casamento, ele pode ser melhorado, sim. Com uma leitura de um bom livro, com o uso de métodos, em oração, no diálogo. Mas somente quem pode fazer a água se transformar em vinho é o Senhor. Se Deus não tocar no teu casamento, ele não se renova. Ele não ganha sabor, ele não ganha vida. Entenda isso, meu amado. O método é necessário. O processo humano ele é necessário. Mas não é suficiente para resolver todos os nossos problemas. Como nosso irmão disse, cuidado quando você confia na sua força. Cuidado quando você confia nas suas estratégias. Meu amado, tem tantas variáveis que não dependem do nosso controle, né, pastor? Que pode surgir, meu amado, tudo aquilo que estava estável, tudo aquilo que estava encaminhando, de repente desmorona, meu querido. Uma viagem, um acidente, pode desmoronar tudo. Por isso, meu amado, entenda, Deus, somente Ele, tem o controle de todas as coisas. Mas eu continuo afirmando para o meu e para o seu coração, seja firme no processo. Não desista do processo. Continue orando pelo seu casamento. Continue tendo as boas ações. Continue sendo carinhoso. Continue abençoando os seus filhos.
continue trabalhando, continue economizando, porque a sua bênção está no caminho. Você está avançando e vai chegar um momento onde você vai celebrar a conquista. Volte seus olhos agora para o versículo 1 do capítulo 6. Vai chegar aquele momento. Jacó chegou naquele momento. José chegou no momento. Jó chegou no momento. Se você ler a história de Jó, há um momento dá vontade de para, que eu não aguento tanto sofrimento. É sofrimento, para. Mas chegou o versículo, capítulo 42, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Meu amado, em alguns momentos dá a entender que Deus está em silêncio. Em alguns momentos parece que Deus está assistindo o nosso sofrimento. E parece que não faz nada para mudar aquela situação. Parece que não abrevia os dias. Mas Ele sabe até onde podemos suportar. Não há, meu querido, nenhum ser humano que pode dizer que Deus é injusto. Porque Deus conhece a medida. Ele sabe qual é o momento decisivo para agir. Se Ele deixasse 1 minuto, um dia a mais, talvez nós não suportaríamos. Mas Ele sabe até onde nós podemos suportar o processo. Então, fique aí essa mensagem para o seu coração. Continue fazendo a sua parte. Continue avançando. Mas o versículo 1 do capítulo 6 diz: Então disse o Senhor a Moisés, agora vereis o que eis de fazer a Faraó, pois por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Meu amado, a confiança total, ela tem que ser em Deus. Entenda isso. O seu milagre depende totalmente de Deus, do agir e do mover de Deus. Não deixe que o método, não deixe que o processo te iluda. Saiba, meu amado, que quem tem o controle, quem pode livrar, quem pode libertar, quem pode dar vida, quem pode multiplicar, quem pode trazer a pessoa certa, quem pode abrir a porta certa, é somente o nosso Deus. E Ele agirá no tempo certo, no tempo determinado. A sua bênção, dentro do tempo de Deus, dentro do calendário de Deus, já tem o dia marcado. Guarde isso, meu amado. Deus já tem o dia marcado. Pare de olhar para a circunstância, mas marche, avance, porque as nossas bênçãos já têm a data certa pelo nosso Deus. Provérbios 21:31 diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Deus trouxe no meu coração o exemplo de Gideão. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Juízes, estamos terminando. Juízes capítulo 7, versículo 2, Juízes 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Meu amado, muitas vezes, dentro do processo, o Senhor tem que trabalhar o meu e o seu coração, para nos tornar humildes. Porque se Ele nos desse vitória rápida, a gente ia achar: foi a minha inteligência, foi a minha escolha, foi a minha habilidade. Eu sabia, eu sou bom, eu tenho, eu sei, eu posso, eu faço.
Mas, meu querido, para mim e para você, essa roupa que está aí no seu corpo, Deus quer que você tenha a humildade de entender que quem deu ela para você foi Ele. Meu querido, se você comer uma goiaba, entenda que quem proveu aquela goiaba para você foi Deus. Deus quer me levar, a mim e a você, nesse nível de entendermos que por mais pequeno que algo aconteça na minha vida e na sua vida de bom, quem faz é Ele. Meu amado, você talvez pode achar que não, discordar, mas meu querido, uma simples veia que entupia aí dentro de nós. Sabe, o teu cérebro é tão complexo, mas passa várias coisas ali dentro. Qualquer coisinha assim, você pode simplesmente ficar babando a vida toda. E muitas vezes nós nos achamos tão bons, né, pastor? Nos achamos tão saudáveis. Pode dar um aneurisma aí, meu querido, em você, e simplesmente você não sair mais de uma cama. E muitas vezes nós achamos, né? Eu conquistei, eu acumulei, eu tenho, é meu. Cuidado, meu amado, dependa de Deus, seja humilde. Toda manhã acorde dizendo, Senhor, me conduza, me leve às grandes bênçãos. Recebeu aquele salário, meu querido? Obrigado, Senhor, o Senhor me deu saúde e me deu esse salário. E o Senhor vai abençoar esse salário. Conquistou algo, meu querido? Reconheça que é Deus fazendo na sua vida. Para que Ele não possa te levar para alguns processos, para te ensinar isso de uma forma traumática e de uma forma dolorosa. Porque esta terra é a escola de Deus para a minha vida e a sua vida. Se você não aprender em amor, meu querido, Deus nos põe em processos mais traumáticos, com o objetivo pedagógico de nos ensinar. Porque Deus diz assim, que Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Meu querido, creia, espere a graça de Deus, não a resistência. Que Deus não precise colocar a mão no teu peito e te parar, para que você possa se tornar uma pessoa humilde, para que então Ele derrame graça. Sobre os humildes, graça. Graça é ajuda, é favor imerecido, é aquela bênção inexplicável, é onde você faz um esforço e o resultado vai além, não era para tanto, mas é graça, é bênção, é ação de Deus. Para terminar, Êxodo capítulo 12, vai lá em Êxodo para a gente terminar de ver o que Deus fez aqui nesse processo, o que aconteceu. Êxodo 12, versículo 31. Olha só o homem que disse assim, olha, vocês estão muito ociosos, estão com esses pensamentos aí de ir para o deserto adorar esse Deus. Eu vou aumentar o trabalho de vocês. Olha o que Deus fez com esse homem, que falou, olha, daqui não sai ninguém, não sai nada, vocês são nossos. Olha o que esse homem então, no final do processo, quando Deus diz assim, agora é eu, Moisés, agora é comigo, Moisés. Olha então o que esse homem fala. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse, levantai-vos, saia do nosso meio, saia do nosso meio, do meu povo, tanto vós com os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos, o vosso gado, como tendes dito. Ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando para lançá-los por terra, porque diziam, estamos todos mortos. E o que o povo tornou a massa, antes que ela levedasse, e a amassadeira atadas, e em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de pratas, joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça, aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Meu amado, chegou um momento onde Faraó falou assim, ó, vão rápido, sai, que nós não queremos mais vocês no nosso meio. Nós seremos mortos, todos destruídos pelos vossos deuses. E o povo então foi.
E a história depois continua e eles chegam na terra prometida. Meu amado, feche seus olhos nesse momento. Meu querido, eu creio que a fé aí no teu coração despertou.